Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, hoje a minha oração é te pedindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livra, Senhor, do mal da inveja, de todos os males da inveja. Pai, sabemos que está na tua palavra, como diz em Provérbios, capítulo 26, versículo 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Senhor, nos livra desses males, Senhor, os males da inveja, que são muitos. A inveja, ela destrói casamentos, ela destrói sonhos, projetos, ela leva a inimizade, perdão, os sintomas da inveja, discussão, irritabilidade, são muitos problemas. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. Na Bíblia também fala que a inveja apodrece os ossos. Então, que o Senhor nos livre desses males da inveja. Que o Senhor nos tire da rota, nos tire do caminho do invejoso. Nos livra, Senhor, de todos os males e perigos. Aqueles que olham, aqueles que falam, aqueles que lembram das nossas vidas com raiva, com inveja, sem querer, Pai, que teus filhos prosperem, assim como foi na vida de Caim e Abel, que Caim matou o seu irmão porque ele estava com o melhor, a sua oferta agradou ao Senhor, e o seu irmão com inveja, Senhor, e foi lá e matou Abel. Nos livra, Senhor, porque tem sonhos na vida dos teus filhos e filhas que morrem por causa dos males da inveja. Morre porque as pessoas, elas ficam confusas. Olha o que diz em Tiago. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ambição egoísta. O invejoso, ele quer crescer, ele quer viver bem, ele quer do melhor desta terra, mas ele não quer que os irmãos consigam. Ele olha para a vida do outro e ele começa a comparar. E ele começa a fazer confusão. A mente dele já fica confusa, porque ele passa a ficar cego e ele não enxerga o que ele tem, ele enxerga o que o outro tem e ele não quer que o outro tenha. Por isso que o egoísmo, pois onde há inveja e ambição egoísta, pessoas egoístas, pessoas que querem só para si, aí elas não aceitam que o seu parente, que o seu amigo, que aquela pessoa que trabalha no mesmo lugar, que prospere. Às vezes, muitas pessoas que trabalham com vendas sofrem muito com isso, porque elas começam a vender e elas começam a bater metas e elas começam a agradar aos seus chefes, aos seus superiores. Aí os outros que não têm o mesmo dom de vendas, aquele mesmo... porque tem pessoas que têm o dom, tem pessoas que sabem vender, que está no lugar certo, que eles nasceram para isso. E eles começam a bater suas metas e começa a chamar a atenção dos outros. E quando começa a chamar a atenção, ali nem todos têm inveja, mas às vezes aparece um no meio e começa
o falatório. Aí aquele invejoso, ele começa a jogar os amigos contra aquela pessoa. Aí começa a colocar defeito, começa a incomodar, e o invejoso, ele não vai com palavras ruins, ele vai com agrado, ele vai elogiando, ele vai agradando. Você nunca vê um invejoso chegar perto da pessoa com palavras ruins, já demonstrando que ele quer o mal. Pelo contrário, ele elogia para depois ele dar a cartada final. E ali dentro ele guarda rancor, ele guarda raiva, e ele não suporta os elogios que aquela pessoa recebe dos outros. Então temos que pedir a Deus livramento dos males da inveja, porque a inveja ela apodrece os ossos, a inveja leva confusão. Aonde tem um ambiente que há inveja, tem confusão, brigas, pessoas que não enxergam, que ficam confusas, quem é que está certo, quem é que está errado, e começa aquela coisa que ninguém entende o que está acontecendo. Eu sei que quem é invejado sofre demais, sofre porque ela começa a ficar irritada, aquela pessoa ela começa a ficar impaciente no lugar que ela está, e ela não se sente bem naquele lugar. Às vezes, quando a inveja de um casal no lar, de uma família, aquelas pessoas, elas se olham e não se suportam, elas se amam, mas quando estão perto, elas não se suportam mais. Uma olha para a outra, já começa a discutir, já começa a discussão, o ambiente do lar fica confuso, fica fica pesado, é um ambiente pesado, porque a inveja ela é um espírito, e esse espírito enviado pelo invejoso, porque é o pensamento dele o tempo inteiro na vida daquela família, querendo a destruição, com raiva. Por que aquele casal vive bem? Por que aquela família tem isso? Aí ele quer ter tudo de bom e do melhor, mas ele não quer que o outro tenha. A inveja é terrível, porque ele não aceita que o outro tenha. Então, hoje a nossa oração é pedindo libertação nos lares que tem inveja, que tem um invejoso, uma invejosa, pessoas que não pararam de pensar na sua vida e querendo o seu lugar. Querendo o seu lugar, às vezes, é no casamento, querendo que o que é seu. Quantas mulheres passam por sofrimentos porque outras desejaram seus maridos, desejam seu lugar. Aí ficam pedindo. Eu conheci uma mulher, eu já falei isso no canal, é muito triste isso. Eu conheci uma mulher, ela trabalhou comigo na minha casa, ela me ajudava na limpeza da minha casa. E ela era uma pessoa que eu gostava muito dela. Eu gosto dela, mas eu falei para ela: nunca fale mais isso na sua vida. Isso é um pecado muito grande, porque ela não conhecia, ela era casada, o amante dela é casado também, o marido dela era muito bom para ela que me contava que ele era muito bom para ela, e ela não suportava ele, e ela não conhecia a esposa do amante dela, mas ela desejava a morte. Ela falava que se ela morresse, se a mulher morresse, a mulher do amante dela, que ela largava o marido na hora para ficar com ele. Mas não sabendo ela, como eu falava, que ele estava enganando ela. Ele trabalhava no trânsito, era motorista de ônibus, não que todos sejam, mas eu estou falando o que aconteceu e o que eu escutei. Não é o que eu ouvi falar, é o que eu escutei. Então é muito sério. Às vezes uma pessoa, ela quer porque quer o que é do outro, e ela não aceita que o outro viva, que viva bem, que viva em paz,
Quantas pessoas já adoeceram e não sabem que tem pessoas do outro lado desejando mal, usando suas palavras para destruir uma família, destruir um trabalho, uma empresa, destruir os sonhos, os projetos dos outros, e fica falando mal, fica colocando defeito, porque o invejoso é isso, ele quer defamar, ele não aceita que as outras pessoas gostem da vítima dele, ele coloca todo tipo de defeito, ele quer destruir a todo custo, porque ele não se conforma. Ele olha e ele fala, como pode essa pessoa ter isso e eu não tenho? Ela também não vai ter. É o sonho do invejoso. É destruir o sonho e a família. Às vezes uma pessoa olha e fala assim, eu já ouvi várias pessoas dizerem assim, mas eu não tenho uma condição financeira boa para que essa pessoa tenha inveja de mim. Por que ela tem tanta raiva de mim? Eu nem fiz nada com ela. Mas a sua paz, é o seu sorriso, a sua alegria, o seu trabalhar, a sua disposição. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, eu entrei num lugar, tem pessoas que falam assim, que entrou num lugar, quando saiu pesada, saiu com dores nos ombros, com peso no pescoço. Pessoas que olham com mal olhado, que olham com desejando ser você, desejando ter o que você tem, a sua alegria, o seu vigor, essas coisas, e um bom casamento, uma vida próspera, uma vida com saúde, pessoas que se destacam no seu trabalho, pessoas que são muito comunicativas, que elas se destacam em seu trabalho. Sabe aquelas pessoas que resolvem tudo naquele lugar? Ela é muito olhada, muito às vezes mal olhada, porque o preguiçoso, ele não aceita que o outro, ele se destaque. Ele começa a colocar defeito, começa a sentir inveja, a sentir raiva, porque aquela pessoa, ela é bem vista naquele lugar. Todos começam a elogiar o trabalho dela, elogiar a roupa, elogiar a maneira dela tratar. Aí ela começa a ser vista como um inimigo para aquela pessoa que não gosta de fazer o seu trabalho. Aí é onde está a inveja. E Deus ama todo aquele que faz o seu trabalho com amor. Deus ama todo aquele que quer a prosperidade do seu irmão. Deus ama todo aquele que honra a Deus aqui na terra com o que faz, que é honestidade, fidelidade. Olha, é o fruto do Espírito Santo, fidelidade. Ser fiel no trabalho, ser fiel à sua vida, à sua família, ser fiel a Deus. Às vezes a gente até almeja um lugar legal. Você pode admirar uma pessoa e você pode dizer assim, eu me inspiro nessa pessoa, porque ela é uma pessoa especial, porque ela é uma pessoa que quando eu lembro dela, me dá paz, me dá vontade de vencer, porque ela venceu lutando também. É diferente de querer o lugar do outro, de ter raiva do outro, de querer jogar pessoas contra o outro, querer que o outro pare sua vida. Isso é diferente, querer que o outro desapareça. Essa é a inveja. Então, que o Senhor nos livre de todos os males, do olho mau, da inveja, das pedras de tropeço em nossas vidas, que o Senhor tire para bem longe. Estou orando, pedindo a Deus que livre a minha vida, minha família e você que está, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta oração, que o Senhor também te livre dos males da inveja, você e todos os membros da sua família. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pelo dia de hoje. Senhor, nos dá discernimento espiritual, Pai, para discernirmos
entre aqueles que amam as nossas vidas verdadeiramente e aqueles que sentem inveja, que não querem que os teus filhos e filhas cresçam. Afasta de nós, Senhor, todo olho mau, toda língua que defama, que destrói, que distorce as nossas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá paz, que as nossas atitudes, que o nosso trabalho seja para Ti, Senhor. Que as obras de nossas mãos e os nossos pensamentos sejam Teus, que seja para a Tua glória. Toda obra que Teu filho e Tua filha fizer aqui na terra seja para a Tua glória, Senhor. Abençoa os nossos pensamentos, nos dá pensamentos de paz, de alegria, de amor, de prosperidade, Senhor. Nos dá esperança de dias melhores, de coisas melhores, da Tua vontade prevalecendo em nossas vidas e não a nossa, Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Abençoa os nossos caminhos, nos dando livramento de toda maldade humana e espiritual. Nos livra, Senhor, de todo o espírito mal, Senhor, enviado pelo inimigo das nossas almas. Protege as nossas vidas do topo da cabeça à planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Pelo sangue de Cristo vertido na cruz, Senhor, sela e blinda com Teu precioso sangue as nossas vidas do topo da cabeça à planta dos pés. Sela e blinda, Senhor Jesus, com Teu precioso sangue os nossos lares, a vida dos Teus filhos e filhas, a vida conjugal, a vida em família. Protege as famílias, sela e blinda, Senhor Jesus, com Teu precioso sangue os nossos lares, as nossas famílias, os nossos sonhos, projetos, aquilo que o Senhor entregou para a gente te agradecer, Senhor, porque o nosso trabalho, o nosso alimento, as nossas vestes, os nossos bens materiais, tudo isso é Teu, Senhor. Protege, Senhor, tudo que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória, Pai, faz o Teu povo prosperar, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, Senhor, e perigos. Livra-nos, Senhor, de toda inveja, de todo mal olhado, de toda palavra de maldição lançada, de orações contrárias. Nos livra, Senhor, da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém.